gera muita tensão, de um lado, especialmente para quem se debruça na interpretação. Apocalipse é aquele livro o último livro da Bíblia, né, que chama a nossa atenção e, por outro lado, exige muita dedicação para a gente poder acompanhar o ritmo daquilo que está sendo lido, daquilo que um dia foi escrito. Mas basicamente são 7 movimentos de Deus sendo contados de 7 formas diferentes. O Apocalipse fala sobre isso. É o fio condutor desse último livro da Escritura. Mais do que amedrontar, é um livro de esperança, que definitivamente, categoricamente, absolutamente, vai declarar que há um único dono da história, e esse dono está aqui hoje à noite, é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ponto final. Mas para além dessa lógica hermenêutica, teológica, essa lógica escatológica e todos esses termos que nem sempre a gente consegue acompanhar, eu quero pensar uma das narrativas, e especialmente uma frase dessa narrativa, quando, através de uma visão, João vai receber aquilo que hoje nos possibilita compreender a maneira como Deus se relaciona com a sua igreja, com esse corpo que se reúne. Quando eu e você decidimos chegar num lugar como esse aqui, ou no ambiente da tua casa, ou num outro lugar, numa outra estrutura, para comungar a mesma fé, podemos estar cansados, sobrecarregados, tristes, abatidos. Podemos chegar com sentimentos diversos que estão fermentando dentro do nosso coração, mas uma coisa é certa: quando nos juntamos como igreja, algo místico acontece. E a Bíblia declara isso. Por quê? Porque Deus ordena a sua bênção quando o povo se reúne. A bênção de Deus está sendo decretada aqui neste lugar pelo poder do Espírito Santo de Deus. E esse livro de Apocalipse, então, tem uma expressão bastante interessante, porque quando ele escreve para aquelas 7 igrejas, cada uma delas também vai representar o estado da igreja ao longo da história, ou aquilo que a igreja já experimentou, ou aquilo que a igreja já vai experimentar em 7 momentos diferentes. E aí cabe muito da forma como vamos interpretar, mas toda vez que o Espírito, que o Cristo falava com a sua igreja, o encerramento dessa fala, o encerramento dessa escrita, aquilo que iria fechar aquela conversa, aquela orientação, aquela exortação, era: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Então há algo que o Espírito deseja falar ao nosso coração hoje à noite, porque essa declaração de que quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Espírito deseja falar, não se restringe, não fica confinado apenas àquele momento. E aqui eu acho importante a gente, nesse momento introdutório da palavra, entender como é importante a fala. O Espírito deseja falar alguma coisa, o Pai deseja falar, o Filho deseja falar. E a fala, para alguns, e a partir da compreensão sociológica, alguns vão dizer que a fala humaniza a pessoa. Por quê? Porque por meio dela, nós, seres humanos, expressamos sentimentos, conseguimos comunicar pensamentos. A fala nos permite interagir com outras pessoas. E quando ampliamos um pouquinho mais o desejo de compreender o valor da fala, lembrando que o Espírito de Deus deseja falar, há um linguista francês que ele define a linguagem, a fala, como ferramenta
como espelho e também como lugar. Olha que coisa interessante, o que esse linguista francês disse. Que a fala, o gesto de falar é ferramenta por ser um veículo de comunicação. É espelho porque consegue traduzir aquilo que o ser humano revela naquilo que diz. Eu estou construindo aqui uma fala. É necessário e importante que você acompanhe essa fala, para que no gesto de falar contigo nessa noite, eu possa traduzir aquilo que está contido no meu coração, fruto da reflexão daquilo que Deus ministrou à minha vida. Mas também, segundo esse linguista francês, a fala, o gesto de falar, também é lugar. Por quê? Porque a nossa fala reflete a pessoa no ambiente social no qual ele se encontra. Há gírias. Eu tenho um sotaque. Se você não entende, que Deus te ajude, irmãos, à noite. Mas há gírias, formas específicas que cada ambiente. Se você vai para o Rio de Janeiro, tem um jeito, gírias específicas. Vai para Minas. Tem algum mineiro aqui? Uai. Aí, ó. Você vai para São Paulo, capital, são gírias. Então, a nossa fala, de alguma forma, evidencia ou denuncia o lugar ao qual nós pertencemos. O gesto criativo surge com a fala de Deus. E Deus disse: haja luz e houve luz. E assim diz Deus, e toda a criação, ela vai acontecendo a partir desse gesto criativo, da fala de Deus. Então Deus faz questão de verbalizar aquilo que estava criando, para que dessa forma possa registrar que as coisas obedecem a uma ordem audível. O mundo espiritual, mesmo que a gente não consiga enxergá-lo, está nos ouvindo agora. É por isso que quando nós clamamos pelo sangue do Cordeiro, o mundo espiritual vai reagir a essa palavra nossa. Quando nós falamos, está repreendido em nome de Jesus, o mundo espiritual aqui no ambiente natural vai reagir pelo poder da palavra que está sendo dita. Por quê? Porque o mundo espiritual também obedece a nossa fala. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte, aquilo que denigre, aquilo que destrata, aquilo que maltrata, aquilo que machuca, aquilo que agride, aquilo que fere a morte, e a vida estão no poder da língua, no poder da fala. E aqui abro parênteses, para quem sabe te instruir ou te exortar. Nunca chame uma criança de moleque. Nunca. Muito comum ouvir isso. Porque a palavra moleque vem da palavra Moloque. Quem que é Moloque? Está na Bíblia. Moloque era um deus estranho que recebia ou exigia sacrifício de crianças vivas. Era um deus, uma figura de um deus, com a barriga com um buraco. Colocavam lenha, fogo, 24 horas, lançando crianças, para poder satisfazer o deus Moloque. Nunca chame seu filho de moleque, porque você está jogando sobre a vida dele praga de morte. Fecho parênteses. Amém, igreja? Por que isso, Carlos? Porque conforme Salomão escreveu, a morte e a vida, o poder da morte e da vida estão na língua. Isaías 55, 11. Assim é a minha palavra, Deus dizendo: quando eu falo, ela sempre produz o fruto que desejo. Quando eu falo,
Assim diz o Senhor: quando eu falo, a minha palavra sempre produz aquilo que eu desejo. O que é que Deus deseja para a tua vida? O que é que Deus deseja para esta comunidade? Comunidade Esperança, pensamentos de paz, de prosperidade, de vida, de cura, de salvação, de restauração. É isso que Deus deseja e Ele está proclamando sobre a nossa vida hoje à noite, em nome de Jesus. A fala é tão importante que Deus então encerra toda a sua revelação contida nas Escrituras, contida na sua palavra, falando pelo seu Espírito às 7 igrejas do Apocalipse. Então a pergunta que eu quero responder nesses próximos minutos é: o que é que o Espírito está falando ao nosso coração hoje? O que é que o Espírito de Deus deseja falar hoje a cada um de nós? E para isso então te chamo para ler juntamente comigo Apocalipse capítulo 3. Por favor, estão aqui comigo, igreja? Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve o seguinte: isto diz o que é santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço Carlos, Renan, Maria, Júlia, Manuel, claro, Laura. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Verso 10: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E eis que venham sem demora. Guarda o que tens, Carlos, Manuel, João, Maria, Bianca, guarda o que tens, assim diz o Senhor, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Verso 12: e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da minha cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, esta é a tua palavra, e sobre ela queremos meditar nessa noite. Queremos levar nossa mente cativa diante de ti. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Dando sequência àquilo que estamos introduzindo aqui, essa narrativa ela traz à tona pelo menos 2 fatos relevantes, 2 fatos muito interessantes. O primeiro dele tem a ver com o local, a posição geográfica de Filadélfia. O segundo tem a ver com o nome da própria cidade. E quando pensamos no local no qual estava situada aquela cidade, Filadélfia, nós vamos descobrir que estava posicionada estrategicamente junto a uma importante estrada que ligava a Ásia da Europa. Isso tornava essa cidade estratégica comercialmente. Ela conseguia receber produtos, comercializar, vender
então importava, exportava o tempo inteiro, esse fluxo entre o Ocidente e o Oriente constantemente acontecendo. É por isso que no tempo do Império Romano, essa cidade ela foi reconhecida por conta desse ponto de ligação essencial entre aquilo que já era indústria, comércio e cultura grega. A Ásia Menor usufruía demais por conta desse lugar estratégico da Filadélfia. Agora, por conta disso, por conta desse fluxo de gente entrando e saindo, chegando, parando, esperando, recebendo, saindo, voltando, isso também afetava a vida religiosa. E portanto, quando a gente se debruça um pouquinho na história daquela época, descobrimos que o sincretismo naquela cidade era altíssimo. Como em outros lugares da Ásia Menor também, da Europa, do Oriente Médio, altíssimo, fortíssimo nível de sincretismo. Isto é, religiões se encontrando, funilando no mesmo ambiente, numa mesma geografia, compactuando, dialogando, buscando estabelecer parcerias, especialmente por conta do que a religião pode gerar, porque a religião tem o poder de manipular pessoas e de gerar recursos. Sincretismo, então, em alta. Agora, a cidade também era conhecida não apenas pela sua força industrial, cultural, mas também porque era produtora de uvas. Significa dizer que aquele ponto também era um ambiente de fabricação de álcool, de vinho fermentado, suco de uva fermentado. Então veja, componentes que socialmente estavam denegrindo, afetando a sociedade naqueles dias. Por outro lado, em volta da cidade de Filadélfia, existia uma forte atividade vulcânica. Isso aqui é muito interessante, porque na mesma medida em que era uma cidade importante, estrategicamente falando, ela também estava numa condição de risco o tempo inteiro. A qualquer momento, um tremor. A qualquer momento, um terremoto. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu que viajo muito, eu estava, por ocasião do doutorado, lá em Costa Rica, estudando, no seminário da nossa igreja lá, e daqui a pouco o negócio começa a tremer, aí todo mundo, tipo assim, orou rápido, Jesus perdoa tudo, sabe? Um tremor, a gente escutou uma sirene na mesma hora, e alguém gritando, sai para fora, saia, aí todo mundo se atropelando igual gado desgovernado, e ficamos assim, no gramado. O seminário é muito lindo lá, tem um gramado muito bonito, e o negócio tremendo, e aí os doutorandos, todo mundo orando em silêncio, aquela oração, Senhor. Daqui a pouco a gente escutou assim, risco de tsunami. Falei, pronto, abre a terra, que não cai, o mar leva embora. Por quê? Porque Costa Rica é uma faixa, um cinturão, sabe? Água de um lado, água do outro. Essa foi a minha primeira experiência em 2012, 13. Uma segunda foi lá em Quito, Equador. Lá tem tremor também. Só que esse tremor aconteceu à noite. Imagina. Por isso, durma com roupa, irmão. Calça os sapatos, de preferência se for para Quito. Assim, aí aquela coisa, aí, né, gente gritando e tal, e o negócio, eu estava no segundo andar, falei, meu Deus do céu, de novo, eu achei que estava sonhando, mas era real, o tremor foi mais rápido, aí eu falei assim, não me pega de surpresa, nunca mais, vou vestir o tênis, e vou ficar de prontidão. Agora, o que parece ser cômico para nós agora, era uma realidade constante para eles. Era tremor atrás de tremor. Tanto é que a cidade,
em 17 depois de Cristo, ela foi completamente destruída. Completamente destruída. Então, o que é que as pessoas, elas optaram? Por muitos se retirarem dos muros da cidade, para encontrar o que? Estabilidade fora dessa área de constante risco de terremoto, de constante instabilidade. Agora, olha que coisa interessante. Se isso aqui não comunica algo que de alguma forma nos acompanha, o que tem de gente vivendo processos de instabilidade nas suas vidas hoje, não está escrito. Cresceu tanto a área da psicologia, da psiquiatria, da psicoterapia, e eu entendo que tudo isso é bom, é ferramenta que Deus usa para nos ajudar. Mas tem muita gente vivendo processos constantes de instabilidade na sua vida emocional, na sua vida mental. Gente que estoura rapidinho, que não tem paciência para lidar com as lutas, com as crises, com os problemas, com os desafetos, com os contrários. Isso também se transfere para a vida espiritual. É gente que não consegue ter uma rotina constante de oração, mesmo diante de situações trêmulas, de situações de risco, de situações que de alguma forma tentam comprometer a nossa fé. Tem gente que não consegue ser constante na oração, no jejum, nas disciplinas espirituais, na leitura da palavra, no gesto de se congregar. Instabilidade. Muitos optam por se retirar, buscando um lugar aparentemente melhor. Agora, além de ser destruída e gerar esse sentimento no coração deles, por conta disso, por conta daquilo que estamos falando aqui sobre a posição da cidade de Filadélfia, é que encontramos o verso de número 12. Olha que Deus diz, diante do sincretismo, diante desse fluxo entrando e saindo, diante de toda essa movimentação de mercadorias, de dinheiro, de prostituição, diante dessa possibilidade de se embriagarem, de curtir a vida, desfrutar, diante desse fenômeno da terra tremer e gente buscando sair do ambiente da cidade, buscar uma certa proteção do lado de fora, se descolar da cidade por conta da instabilidade, é que nós lemos o verso de número 12. O que o versículo declara? O vitorioso se tornará o quê? Coluna. O vitorioso se tornará coluna. O que Deus estava nesse momento apontando para eles, não qualquer tipo de coluna, mas coluna do templo, de onde jamais sairá. Ei, o chamado de Deus, a partir desses apontamentos que eu estou fazendo aqui, é para que nos tornemos coluna na casa de Deus. É a gente, uma coluna, estar posicionada geograficamente, dentro da perspectiva espiritual, de uma forma correta, para viver a estabilidade que somente Cristo pode oferecer à nossa vida. Como é que você suporta o luto? Cristo é a resposta. Como é que a gente lida com uma tragédia na condição de humanos? Cristo é a resposta. Como é que a gente lida com uma crise financeira? Cristo é a resposta. Como é que a gente lida com uma crise congregacional? Cristo é a resposta. É isso que Deus está dizendo para eles agora, ó. Diante de tudo isso, sincretismo religioso, fluxo comercial, dinheiro entrando, gente saindo, prostituição, bebedice, tantas outras, instabilidade, eu quero que vocês sejam coluna no templo de Deus. Olha que coisa interessante. Uma coluna suporta o peso de uma estrutura. Vocês estão vendo a coluna aqui? Filha, vai tirar foto? Tira uma foto boa, tá? Me ajuda aí.
Que pastor Manuel? Vocês estão vendo uma coluna aqui? Você não vê a coluna, mas ela está suportando o quê? Todo o peso da estrutura. Coluna tem a ver com resistência. Deus nos chama a sermos resistentes nele. A coluna, por outro lado, elas não ficam em paralelos entre si. Elas ficam em paralelo, não cruzadas entre si. O que isso quer dizer? Que há coerência. Você não tem coluna por todo lado aqui. Não, um sentido paralelo, coerente. Uma aqui, daqui a 3, 4 meses uma outra coluna. E assim, coerência. O que Deus está dizendo, ser coluna significa ser coerente com a vida. Não é 100% na igreja, irmão. 100% na igreja, 0% em casa, 0% com a família. Aí perde a família. Isso é incoerência. Você não pode perder a tua saúde por conta do trabalho. Porque o que você ganha trabalhando, vai gastar com remédio, tentando recuperar a saúde. E assim vai. Coluna se apoia num alicerce. Esse alicerce é Cristo Jesus. Então esse é o primeiro aspecto curioso, interessante e relevante. O segundo tem a ver com o nome da cidade. O texto vai dizer assim: escreverei nele o nome do meu Deus, e ele será cidadão da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus. Eu escreverei nele o meu novo nome. Então, primeiro fato curioso, a geografia da cidade. Agora Deus está dizendo para eles, os irmãos da Filadélfia, que Deus daria um novo nome para eles. Por que Deus daria um novo nome para eles? Porque quando a cidade foi destruída, o Império Romano veio para reconstruir. E por conta disso, a cidade sofreu uma mudança, alteração de nome por 2 vezes. Ela deixou de ser chamada de Filadélfia. O nome Filadélfia foi colocado naquele período interbíblico, entre final do Antigo Testamento e início do Novo Testamento. Esqueci o nome aqui do imperador, mas por conta do irmão, coloca o nome de Filadélfia, meu irmão amado. É isso que significa, meu irmão amado. Amor filéu, amor de irmão. Esse nome foi retirado por 2 vezes. Agora, nome tem a ver com identidade. Identidade, por sua vez, tem a ver com pertença. Nós somos membros da igreja do Nazareno. Você não é membro da Assembleia de Deus, Batista, não, você, eu espero, né? Você é membro daqui, porque você, a partir de uma identidade, você se identifica com essa identidade e começa a fazer parte desse grupo de gente, esse grupo de pessoas denominadas membros da igreja do Nazareno. Só que nessa cidade tem outros irmãos nazarenos. Bem, vocês fazem parte da comunidade pertença. Então, identidade é aquilo que nos define. Na cultura judaica, o nome não apenas falava a respeito de quem a pessoa era, mas tinha a ver com propósito. Ei! Há um propósito. Não sei se você sabe, mas a nossa igreja carrega Nazareno porque há um propósito por trás. Não é mesmo, pastor? E eu não vou falar. O teu pastor vai te ensinar isso, se você não sabe. Há uma história que carrega esse nome. Então, Brizil, o fundador da nossa denominação, juntamente com outros, ele foi proeminente na fundação da nossa igreja. Ele traz o nome Nazareno por quê? Porque há um propósito.
Mbembe, um pesquisador geopolítico sul-africano, ele vai falar de 3 características que definem a nossa sociedade hoje. Uma delas, ele fala que a nossa sociedade ela é migratória, se destaca pela migração, pela redefinição e pela virtualidade. Mas eu quero pensar só a primeira característica, que tem a ver com a migração. Ele fala que hoje o ser humano vive num fluxo de movimento constante. Diferente do que era antigamente. Alguém entrava numa empresa, para quê? Para se aposentar. Sim ou não, gente? Há 30, 40, 50 anos. Hoje não. Eu vi um depoimento esses dias de um empresário, ele falando, gente, eu estou assim, passado aqui. Fiz uma entrevista aqui com candidatos. Disse que a menina trabalhou 1 hora. 1 hora. Pediu as contas. Porque ela não conseguiu ficar sem celular 1 hora. O outro que foi, passou na entrevista, levou os pais. Junto. Então a pessoa entra e sai. Não gostei da igreja, não gostei do pregador que é argentino. Deus tenha misericórdia da tua vida, irmão. Deus vai te visitar hoje, viu, irmão? Ah, não gosto disso. E a pessoa sai. Ela não busca raiz. Ela não se importa em criar raiz. Cria raiz. A identidade, ela é importante porque gera esse senso de pertença. Então, Mbembe vai dizer o seguinte, que essa nova onda migratória global, ela está prejudicando diametralmente a identidade das pessoas e, portanto, o senso de pertença. Eu fiquei pastoreando na mesma igreja durante 15 anos. 15 anos. O pastor Manuel falou que está há 42 anos. É pastor. 42, pastor? 44. 42, casado. É isso mesmo. Permita que o Espírito de Deus forje a tua identidade em Cristo. Eu preciso avançar aqui. 1 Pedro 2,9 fala assim: vocês não são qualquer coisa, não, falando de identidade. Vocês são povo escolhido, sacerdotes, sacerdócio real, nação santa, propriedade, povo exclusivo, escolhido por Deus. Para quê? Propósito agora. Identidade, propósito. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que retirou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome do Senhor. Quando compreendemos a nossa identidade, buscamos permanecer nesse lugar que é Cristo, o nosso compromisso então se firma nele. Agora esses 2 fatos, eu avanço aqui para a gente poder encerrar. Esses 2 fatos se apoiam numa realidade incontestável. A posição geográfica, por um lado, e a questão do nome, da identidade do outro, dessa igreja, são 2 fatos que vão se apoiar numa realidade muito maior, de forma incontestável. Olha que interessante, verso de número 9. Veja, abrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, obrigarei a virem, a se prostrarem diante de você e reconhecer que eu amo você. O amor de Deus não é um amor prostituído. Escute, por favor.
O amor de Deus não é um amor interesseiro. O amor de Deus não é um amor corrompido. Não é um amor adulterado. Não é um amor que manipula. Não. O amor de Deus não asfixia. Ele não violenta a nossa consciência. Ela não oprime a nossa liberdade espiritual. Ela não reprime a nossa alma, não. O amor de Deus não está reduzido a cinzas, não é um amor trágico, nem um amor que te sequestra, não. O amor de Deus é aquele que nos persegue, que nos alcança, que nos encontra, que nos redime, que nos liberta, que nos restaura, que nos transforma e que transborda dentro da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Esse amor te encontrou um dia. Esse amor um dia fez questão de te perseguir. Nós chamamos isso de graça preveniente. Esse amor que se preocupa com a tua vida, com a tua preservação, com a tua saúde, com a tua integridade. O amor de Deus. Não é esse amor que a gente encontra hoje por aí, esse amor interesseiro. O que eu recebo se me relaciono com a pessoa? O que eu posso tirar dela? O que eu posso oferecer de forma mesquinha? Não. O amor de Deus se manifesta na sua mais plena grandeza e esplendor na cruz do Calvário, na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Lá Ele está olhando para mim e para você. Naquele momento de manifestação de amor pleno e completo, Deus está dizendo: eu amo você, Carlos. Jeremias 31:3 fala assim: com amor eterno, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade eu te atraí. Sofonias 3:17. Pois o Senhor seu Deus está no meio deles. Ele é um Salvador poderoso. Ele acalmará todos os teus medos com amor. Eita! Você pode ter chegado aqui hoje amedrontado, amedrontada. Mas eu quero te lembrar nessa noite que Deus provou, Deus mostrou, Deus revelou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida e vida em abundância. Então o que Deus está dizendo aqui para eles, Filadélfia, uma igreja pequena, sem valor socialmente falando, sem condições, sem estrutura, sem saber talvez muito bem o que fazer. Eu vou torná-los coluna, primeira coluna. E eu vou dar a vocês um novo nome. O meu nome será estabelecido sobre vocês. Mas isso é fruto do quê? Do amor de Deus se manifestando. Se você está aqui hoje à noite, é porque o amor de Deus fez questão de te alcançar. E quando você abrir o seu coração para isso, abre-se então esse leque de possibilidades de se tornar coluna e ganhar uma nova identidade em Cristo Jesus. Se coloque de pé comigo, por favor. Eu quero encerrar trazendo à tona uma história de amor. Essa história conta que um casal de adolescentes loucamente apaixonado, com seus 16, 17 anos, engravidaram. Sem estarem casados. Veio então o primeiro filho,
Depois de 1 ano, essa menina engravida pela segunda vez. A paixão inicial, essa história conta que minguou rapidamente e o relacionamento ficou completamente conturbado. Então aquilo que num primeiro momento era fruto e resultado de um amor, de uma paixão intensa, essa gravidez, a primeira gravidez, agora essa segunda já era um problema. Meninos, de tudo. Essa menina decide então abortar essa segunda criança. Essa história conta que por 2 vezes, essa mãe já com 17 anos, 18, por 2 vezes tentou tirar a vida dessa criança que estava no seu ventre. Por algum motivo, não conseguiu. Aí você pode estar se perguntando, mas que história de amor é essa, Carlos? Nasce essa segunda criança, um ambiente familiar completamente disfuncional, conturbadíssimo. Já casados, o marido começa a bater na esposa, com violência, a traí-la, tornando-se um adúltero. Família agora passando muita necessidade. Nasce então essa segunda criança. E os 2 irmãos, eles são vítimas da frustração desse casal, jovem casal. E a mãe descontava nas crianças. Essa história conta. Batendo e descontando com força. Ela não conseguia manter por perto o marido, que a traía com muita frequência. E assim então foi crescendo esse menino abortivo, sua irmã. Ambiente muito difícil familiar, de muita miséria, muita fome, muita dificuldade. Mas a história conta que com 20 anos, aquele menino que a mãe tentou abortá-lo, esbarrou na graça de Deus e aceitou a Jesus. Quando ele se converteu, essa pessoa decidiu no seu coração firmemente nunca repetir aquilo que o pai fez com a mãe dele, e nunca fazer com seus futuros filhos aquilo que a mãe dele tinha feito com ele. Durante muitos anos a história conta que esse jovem, agora convertido, carregava marcas emocionalmente profundas de rejeição. Mas ao compreender, a história conta, ao compreender que Deus queria torná-lo coluna, isto é, seja alguém com estabilidade, seja resistente, seja coerente, estabeleça a sua vida em Cristo. Conforme o tempo vai passando, ele entende que Deus queria lhe dar uma nova identidade, e ele encontra isso. Casa, estabelece família, os filhos vêm, e ele então tem a chance naquele momento, ou a partir daquele momento, de nunca repetir aquilo que ele sofreu antes mesmo de nascer, de nunca repetir o que o pai fez, o que a mãe fez. Essa história aconteceu há quase 48 anos atrás, e esse menino está aqui hoje à noite, diante de você, para dizer para você que Deus te ama. Ei, Deus ama você. Deus ama você.
Deus ama você. Quando minha mãe me disse que tentou me abortar, falei: mãe, e para que a senhora está me contando isso? Porque eu quero encontrar libertação. Falei: pois é. Ela me falou com detalhes o que ela fez para arrancar minha vida deste mundo. Falei: mãe, por que a senhora quis me abortar? Porque você foi acidente de percurso. Porque nós não desejávamos engravidar. Você estava sendo um problema para nós. Aos olhos humanos, eu de fato fui um acidente de percurso, o indesejado, o rejeitado, o problema que poderia trazer para dentro de casa. Mas quando Deus olhou para mim desde a eternidade, falou: eu quero esse menino vivo, para que nesse dia 23 de novembro de 2025, quero você falando do meu amor para a igreja do Nazareno, Comunidade Esperança, para diga a eles: eu amo eles, louvado seja o nome do Senhor. Não importa o que você carrega como história, uma coisa é certa: o Espírito de Deus está aqui hoje à noite. E o que Ele queria falar ao teu e ao meu coração, ao nosso coração hoje à noite, é que a despeito das rejeições, das lutas, das dificuldades, talvez você esteja sofrendo hoje perseguição, gente querendo ceifar teus sonhos. Você está querendo engravidar de sonhos, de projetos. Tem gente querendo abortar os teus sonhos. Ei, o Espírito de Deus está aqui hoje à noite e vai preservar sonhos, vai preservar projetos, vai preservar tudo aquilo que você está colocando no teu coração, para que Deus possa abençoar, porque Ele amou tanto você, que hoje à noite está dizendo: eu quero tornar você coluna e te dar uma nova identidade, em nome de Jesus. Talvez você foi alvo de um aborto mesmo. Tentaram te abortar mesmo. E carrega isso. Não se preocupe. Hoje à noite aqui pode ser um ambiente de cura e libertação para a tua vida. Cara, eu fui rejeitado. Casei, fui rejeitado. Perdi a minha família. Tentei refazer, perdi de novo. Deus está trazendo algo novo sobre a tua vida em nome de Jesus. Vamos cantar um trecho dessa música para a gente orar em nome de Jesus. Ele me ama. Feche esses olhos, por favor. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Erga sua voz aí onde você está. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama. Eu queria orar por você agora. Você quer receber a oração? Quer? Vem aqui à frente, por favor. Saia rápido do seu lugar. Se a palavra falou contigo hoje à noite, sai do seu lugar rapidamente, por favor. Nós queremos orar nesse momento. Os pastores estão aqui, vão orar por você, te abraçar, ministrar sobre a tua vida nessa noite o bálsamo do Espírito Santo de Deus, a doçura do Espírito de Deus. Sai do seu lugar, vem aqui rapidamente. Já estouramos o nosso tempo aqui, mas eu creio que Deus ainda quer te visitar em nome de Jesus. Os pastores vão nos auxiliar aqui para orar, por favor.
Temos várias pessoas aqui na frente. Venha mais à frente aqui, por favor. Venha aqui no altar do Senhor. Isso aí. Ele me amou, oh, Ele me ama, Ele me amou, me ama, Ele me ama, Ele me ama. nessa noite, porque essa música que aqui estamos cantando reflete claramente aquilo que de alguma forma eu compartilhei aqui hoje à noite, Senhor. O teu amor, ele supera, está acima de toda e qualquer circunstância que a vida possa ter estabelecido sobre nós. E não só circunstâncias, mas também pessoas. Mas ouvimos hoje à noite que o teu amor nos persegue, o teu amor nos alcança, o teu amor nos salva, o teu amor nos redime, o teu amor nos restaura, nos transforma, nos santifica. O teu amor, ó Deus, transborda dentro de nós, porque teu amor não se prostitui, não é interesseiro, não sufoca, não sequestra, não. O amor de Deus nos liberta, aleluia. O teu amor, Senhor, traz a possibilidade de vivermos uma vida livre, expansiva, no poder do Espírito de Deus. E essa é a minha oração hoje à noite sobre esta linda igreja, que eles possam transbordar no amor, Senhor, que eles possam comungar a partir do amor, compartilhar a partir do amor, um cuidando do outro, um sendo coluna para o outro, um lembrando que o outro tem uma identidade a ser preservada em Cristo Jesus. Que teu amor possa nos inundar. Queremos ser banhados, encharcados, queremos ser, ó Deus, atraídos pelo teu amor hoje à noite. Queremos nos sentir plenos e completos pela força do teu amor agindo em cada um de nós. Quero te agradecer. Oramos no nome e nos méritos de Cristo Jesus. Amém.
palavra. Obrigado pelo teu amor que nós não conseguimos medir, não conseguimos entender, não conseguimos recompensar. Não há o que nós possamos fazer, Senhor. Não há o que nós possamos fazer para retribuir, Senhor, a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia sobre nós, ó Deus. Nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por essa noite, pela tua palavra, pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você foi alimentado, querido? Amém. Palavra de Deus para a nossa vida, que você saia com essa palavra no seu coração, com essa presença sobre a sua vida. Pastor, obrigado pela palavra, pelas orações. Pastor Manuel, pastora Lídia, muito obrigado. Que nós possamos sair daqui, queridos, com essa palavra em nosso coração, que você seja coluna em nome de Jesus. Você não é obra do acaso. Jeremias diz, a palavra do Senhor diz: antes que eu te formasse do ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Você não é obra do acaso, amém? Talvez você ainda está vivendo um tempo de sofrimento, ainda você não entende algumas coisas do porquê que você vive, porquê que você viveu. Mas assim como o pastor disse, aquilo que aconteceu na sua vida não afetou aquilo que Deus tinha a realizar na vida dele, através dele. Pela sua graça, pela graça do Senhor, hoje ele está aqui sendo instrumento de Deus na nossa vida. Assim também é na vida de muitas pessoas aqui. Talvez você ache que é um ponto final. Eu quero dizer a você que é só uma vírgula na sua história. Não pare, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você, despedir você nesse domingo. Que você tenha uma semana abençoada e guardada pelo Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, mais uma vez, pela tua presença, pela tua palavra, por essa noite abençoada, Senhor, por esse dia. Podemos estar aqui te adorando, sendo ministrado na manhã, assim também no culto da noite. Nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor faz em nosso meio. Eu entrego em tuas mãos cada homem e cada mulher, aquele que está aqui presente, aquele que nos acompanha online. Deus, que o teu Espírito Santo seja sobre nós. Nos leve em paz e segurança agora para nossa casa, para os nossos destinos, Pai. Sei que alguns vão viajar, amanhã os pastores voltarão para os seus destinos. Que o teu Espírito Santo nos conduza, Pai. Pai, nos dá uma noite de sono restauradora, assim como diz a tua palavra: em paz eu me deito e logo pego no sono, Pai. Restaura as nossas forças, abençoa a nossa segunda, até, Pai, o próximo domingo que nós estaremos aqui, Pai. Que a mão do Senhor seja sobre nós, que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor, nos guardando. Nos livra, Pai, nas estradas, nas rodovias, nos serviços perigosos, aqueles que trabalham com eletricidade, aqueles que trabalham em rodovias, aqueles que trabalham em lugares altos. Pai, seja conosco. Aquele que é autônomo, Senhor, prospera, Senhor, a obra nas mãos dos teus filhos. Aquele que precisa, Senhor, de uma providência nessa semana, Pai, tu és o Deus do sobrenatural. Se conosco, Deus, e nós daremos ao Senhor toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja hoje, sempre, sobre a sua vida, sobre a sua casa e toda a sua família. Quem crê nisso diz: vá em paz, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Cumprimenta essa pessoa que vai pagar a tua janta aí, dá um glória a Deus, fala que Deus use a sua vida nessa noite. Deus te abençoe em nome de Jesus.